Ela surge aos poucos. No início dá para esconder, mas quando avança não tem solução milagrosa. Eu estou falando da calvície. E essa história de que é dos carecas que elas gostam mais, isso não vale para os homens, não convence mais os homens de hoje. Quer ver só? Marcelo Pichon, cirurgião plástico, e é um especialista nessa área, né, de implante. Eu não sei como é que a gente fala, é implante capilar? Não, né? Transplante capilar? Transplante capilar. Ou transplante de cabelo? Obrigado pela entrevista, em primeiro lugar. Obrigado a você. Para validar minha introdução, como é que é essa história? Os homens hoje estão mais preocupados com essa questão de estética do cabelo, né? Ninguém quer ficar mais careca. Alguns assumem de vez, fica todo carecão, mas quando você não tem nem careca demais e tem um pouquinho de cabelo, como é o meu caso, você já fica meio receoso, né? Claro. É isso? Eu acho que hoje o paciente homem, né? Porque a gente também atende muita mulher, né? Mas o paciente homem é um paciente que ele acha assim que se há recurso, por que não usar? Ele não tem mais motivo para não cuidar. Uma coisa que acontecia antigamente, que não tinha uma solução, não tinha uma opção razoável, uma opção positiva para se tratar a calvície. Você abriu falando que a mulher também sofre com isso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas vamos começar com o homem. Sim. A calvície, ela é hereditária? Ela vem de pai para filho? Ou ela está no DNA ou não? Tá. É uma condição genética que a gente chama poligênica, que são, primeiro que são muitos genes e vindos tanto de pai ou de mãe. Mas o hábito do dia a dia também pode gerar calvície? Pode. O quê? Usar boné, lavar demais o couro cabeludo? Como é que é? Quais são as questões que... o estresse, não é? O estresse pode aumentar a queda de cabelo ou pode acelerar uma queda de cabelo que vai acontecer, que está para acontecer. É. Poderia acontecer mais tarde, às vezes o estresse pode ajudar A acelerar. a acelerar. Da mesma forma, alguns medicamentos que você resolve tomar, o médico te deu, também, quer dizer, um efeito externo também pode, pode provocar queda de cabelo. É muito comum hoje fazer as suplementações hormonais, às vezes, uso de testosterona, e a gente está vendo muita gente perder cabelo com o uso de testosterona. A testosterona, ela que é responsável pela queda, não é isso? Ela é um elemento necessário para a queda. Uma criança, sexo masculino, que ainda não tem testosterona circulando, que ainda não produziu testosterona, vai chegar a época de ela passar pela puberdade dela, vai começar a produzir testosterona. Nessa época, o gene da suscetibilidade à calvície, associado à presença da testosterona, promove a calvície nos indivíduos geneticamente vulneráveis. Se você fizesse de uma forma que uma criança não evoluísse para ter os hormônios, por exemplo, alguma castração, a gente chama de castração medicamentosa, e essa criança com tendência à calvície nunca teve a presença da testosterona no corpo dela, ela não desenvolve a calvície. Pois é, boné, usar boné, cai cabelo? Não. Muita gente pensa que assim, abafa, né? Essa palavra que todo mundo fala. Não existe esse abafar, porque o couro do cabeludo não respira, na verdade. Pode até transpirar, mas isso não provoca calvície. Um boné que poderia causar calvície, mas é muito raro, seria um boné extremamente apertado aqui assim, que nesse lugar apertado pode, às vezes... Pela pressão provocar. Lavar demais a cabeça também não, couro cabeludo? Não tem problema. Escovar pesado, sim? Sim. Porque tudo que provoca uma puxada de cabelo ou uma pressão pode gerar calvície, se feito repetidamente. As pessoas, principalmente mulheres, né, as mulheres que pinçam sobrancelha, vão fazendo um desenho, antigamente fazia isso deixando fininho, fininho, de tanto puxar, gera um microtraumatismo que vai gerando, às vezes, uma cicatrização do local onde nasce o cabelo. E com isso, perde para sempre. Tem pessoas que têm uma ansiedade exagerada, não é uma obsessão, é uma compulsão por arrancar cabelo. Essas pessoas que vão arrancando, uma vez arrancou o cabelo, de outra vez, está estudando, está puxando o cabelo assim,
arranca, gosta de ouvir barulhinho, assim, né? Dá uma beliscadinha, é uma compulsão. Essas pessoas podem perder cabelo definitivamente. Ô Pichon, e hoje tem medicamento para você combater a calvície? Para voltar o cabelo? A palavra voltar o cabelo, o termo voltar, ele é um pouco forte. A gente consegue, em pessoas que ainda não perderam totalmente o cabelo, ter às vezes um aumento de volume desse cabelo, um engrossamento dos fios e uma revigorada dos fios menores que eles podem se transformar um pouquinho maiores durante um período com tratamentos não cirúrgicos, como o uso de medicamentos, loções, medicamentos orais, a chamada fotobiomodulação, que é você usar LED de laser, né? Que pode ter um efeito, é pequeno, mas pode ter algum efeito a mais. Está cada vez se comprovando mais também, assim, para manutenção dos cabelos antigos, dos cabelos que ainda não caíram, às vezes você fazer injeção de medicamentos em loco, né, na pele, assim, fazer uma infiltração, um chamado agulhamento, feitas com máquinas de tatuagem que tatuam e furam um pouco a pele e colocam tinta e que, adaptadas, hoje são usadas para também colocar medicamento. Então, por exemplo, a gente faz transplante, que é um trabalho para o paciente ter um cabelo que a gente considera definitivo, apesar que não existe cabelo definitivo nem no ser saudável de cabelo, que não tem, porque com a idade, até uns 20% de cabelo, mesmo do cabelo natural da pessoa, quer dizer, o cabelo nativo dela, pode cair. Então o transplante também, um homem que faça um transplante com 40 anos, até os 80 anos, pode ser que ele perca 10% do cabelo. Entendi. Mas o nosso objetivo com o transplante é fazer um trabalho definitivo. Mas não custa nada a gente tratar também a queda de cabelo do cabelo nativo original. Entendi. Agora, que momento que eu sei que eu ainda tenho cabelo que eu posso tratar? Como é que eu percebo isso? Tem que ter uma penugenzinha ali presente? Se tiver liso demais, não tem mais cabelo ali, né? Se tiver liso, não tem mais. A raiz já foi. Já foi, não vai voltar com medicamentos. Muito, muito assim. Você pode ter uma penuginha ainda presente que pode passar de uma penugem, às vezes assim, pequenininha, igual na mão, assim, para um pelo mais fortinho, igual do braço. Mas não vai voltar um cabelo numa área que já formou uma entrada igual aqui a minha, por exemplo. Dá para falar aqui qual é o nome do produto? Ou são vários? Os mais eficazes? 2 principais mais eficazes. Minoxidil e finasterida. Ah, o minoxidil é o líquido que você corre na cabeça, não é isso? É um líquido, mas pode ser usado também oral. De 5 a 10 anos para cá, isso é uma coisa nova em medicina, tem se usado bastante também o minoxidil oral. Então, o que está acontecendo mais é um uso do minoxidil oral, mas tem que ser extremamente bem avaliado o paciente, porque pode ter efeitos colaterais, circulatórios. E a finasterida tira libido também, né? Pode tirar. Tem gente que tem uma percepção de uma redução do desejo sexual. Pode ser isso, pode ser uma diminuição do volume do líquido do esperma e uma redução. Aí a pessoa ela tem que escolher, né? Se tiver esse efeito, ou fica broxa ou careca, né? As duas, uma coisa ou outra. É melhor careca. É melhor careca. Mas vamos lá. E aí, as pessoas que têm problema com medicamento, elas têm opções. Primeiro, finasterida. Pode ser usada, se ela tiver problema, pode ser reduzida a dose de uma forma que ela tenha efeito, mas não tenha efeito colateral. Pode haver uma redução de dose. Tem que estudar o paciente, Tem que estudar o paciente, tem que ser bem avaliado e a preferência que seja para um médico, dermatologista ou cirurgião plástico com especialização em tricologia e transplante de cabelo ou um ou outro também. Pois é, como é que eu sei que aquele cirurgião ou aquele especialista, ele é bom, ele sabe o que está fazendo? Por quê? Porque eu já vi várias cenas aí, várias pessoas com... Parece uma espiguinha de milho, assim, o cabelo fica todo... A pessoa botou o cabelo, mas continua careca. Quer dizer, não é uma cirurgia, não foi uma cirurgia bem feita, não é isso? Como é que você avalia isso? Tem um organismo que fala, esses médicos aqui... A gente tem no Brasil a Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar,
ABCRC. Ela tem um site lá com os médicos que fazem transplante em cada estado. E é uma forma da pessoa começar a ter uma informação. Tá. Mas isso só não basta. Eu acho que a pessoa tem que visitar os médicos, né? Fazer, às vezes, mais de uma consulta. E ela vai fazer uma cirurgia que é para a vida toda. Existe muito risco de resultados inestéticos. Tá. E isso tem acontecido muito no mundo todo. Além de procurar saber se é um médico com formação mínima, adequada a se trabalhar com calvície, como, por exemplo, com transplante de cabelo, né? A parte da tricologia, que é, vamos dizer, a parte clínica, não cirúrgica, você tem uma gama maior de profissionais, porque os dermatologistas, eles estão totalmente habilitados a tratar a calvície. Entendi. Mas tem médicos dermatologistas que eles estudam tanto que eles preferem até nem trabalhar com outras condições dermatológicas para se dedicar exclusivamente à queda de cabelo. Nem faz transplante, nem nada. Cuida de queda de cabelo. Eu, por exemplo, que faço exclusivamente transplante, eu encaminho os meus pacientes para tratar da queda de cabelo ou do cabelo nativo que vai continuar e que a gente quer que fique junto com o transplante, para um dermatologista especializado em tricologia, seja em que estado do país for, que a gente conhece todo mundo. Entendi. Você está em Belo Horizonte, não é isso? Eu estou em Belo Horizonte. Você é uma das pessoas, um dos pioneiros desse tipo de procedimento no Brasil, não é isso? Posso dizer que um dos pioneiros, apesar de que as primeiras gerações são gerações, vamos dizer, mais velhas que a minha, né? A gente teve, eu estou com 56 anos e tem pessoas, médicos que na época, médicos que hoje estariam com 80 anos, com 70 anos, esses foram os pioneiros no Brasil. Entendi. Eu já sou de uma segunda geração. Uma geração que trabalha hoje com a tecnologia. O que tem de mais moderno no transplante? É o transplante com o cabelo inteiro? Porque muita gente faz o transplante, mas tem que raspar a cabeça e implantar o cabelo. Não é mais necessário fazer isso, não é? Não, não. Isso eu até tive uma intervenção nisso, né? Porque eu desenvolvi uma tecnologia que se chama transplante de cabelo Preview Long Hair, em que você não raspa nada da cabeça. Além de não raspar, a gente usa o cabelo do tamanho que o paciente tem. Se for cabelo longo, a gente coloca o cabelo do tamanho que é o cabelo que o paciente usa. Isso é uma forma de não só de ajudar ele não aparecer depois da cirurgia, que fez cirurgia, como para o cirurgião poder trabalhar enxergando esses fios e fazendo um trabalho em 3 dimensões, em vez de trabalhar só contando, marcando os lugares onde vai ter uma raiz, ele trabalha o contorno todo do corpo do cabelo. Então, com isso... A estética ali, você já vê como ele será, como ficará. Porque o cabelo não é uma pele pintada de preto, né? Entendi. Tem um volume, e esse volume é importante para a estética, para harmonizar o cabelo, né? Para harmonizar o rosto. Então, trabalhando com o método que é o Preview Long Hair, que é sem raspar, e também que usa os fios longos, o cirurgião tem o controle artístico máximo que é possível em transplante de cabelo. Outra coisa que eu presenciei aqui hoje, eu estou na casa do Marcelo Pichon e ele recebeu uma ligação de um paciente que ele ia, do médico, um cardiologista, que avaliou um paciente que ele teria cirurgia no dia seguinte e ele desmarcou a cirurgia porque o paciente apresentou uma alteração na pressão, não é isso? Sim. Isso é outra preocupação, fazer o Claro. Como é que é o nome? É o risco cirúrgico. Risco cirúrgico. A avaliação de risco cirúrgico. É muito importante também, né? Eu considero essencial, não é eu considero, é uma prática que tem que ser feita. Apesar de que na maioria dos centros no mundo isso não é realizado. Mas nós aqui brasileiros, você sabe, William, que
a cirurgia plástica e dermatológica brasileira são, quer dizer, essas duas especialidades, nós temos uma das melhores medicinas do mundo. E o que nós temos de preocupação, às vezes, chega até a ser excessivo, né? O transplante de cabelo é uma cirurgia que feita por uma pessoa habilitada, realmente que se preparou para isso, é uma cirurgia de um risco muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. É uma cirurgia que você anestesia local, não é isso? Pode ser feito com anestesia local, com anestesia geral, ou com ambas. Sempre a local estará presente. Tá. Seja com anestesia geral ou não, ou seja com uma sedação. Mas não dói nada, né, Pichon? Não. Não dói, né? Não. Não há necessidade de anestesia geral. Só a pessoa estiver muito alterada, muito nervosa. Eu sou assim, uma exceção no Brasil, comparado com meus colegas, porque como eu tive a minha formação nos Estados Unidos, não de cirurgia plástica, eu me formei em cirurgia plástica no Brasil. E a formação clássica nossa de cirurgia plástica envolve muita anestesia geral. Mas eu me especializei no cabelo, eu aprendi tudo de transplante de cabelo nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, a minha escola era uma escola de anestesia local pura. E eu já era um cirurgião plástico que eu gostava muito de trabalhar com anestesia local. Eu atendia muita criança em pronto-socorro. Eu era o cirurgião plástico do pronto-socorro do Hospital Mater Dei aqui em Belo Horizonte, um dos cirurgiões plásticos, dando plantões quando eu estava começando, e eu recebia as crianças machucadas. Eu adorava fazer com que essas crianças pudessem serem tratadas, tomar ponto, fazer a sutura aqui, né, que é muito comum aqui, sem que elas percebessem que eu usei anestesia local. Então, eu sempre fui muito, assim, eu sempre gostei muito da arte da anestesia local. Entendi. Não é fácil. É mais fácil operar um paciente com anestesia geral, porque você não tem o elemento do fator do paciente. Né? Então, com a minha, vamos dizer, predisposição para trabalhar com anestesia local, depois de fazer residência com anestesia geral, ou seja, residência de cirurgia plástica, mas com esse gosto meu pela anestesia local, eu, Marcelo, né, particularmente, eu prefiro trabalhar com anestesia local, porque eu considero que ela é extremamente bem feita e com os cuidados de qualquer cirurgia, eu acho ela menos invasiva. O paciente, além do que, eu troco informações com o paciente durante a cirurgia. Eu falo para ele, olha, a região que nós escolhemos, nós dois juntos, de nós trabalharmos, eu já consegui cobrir, o que você acha de eu vir para outra? Ou então vamos adensar mais essa mesma região. Assim, não é um recurso absolutamente necessário para os cirurgiões, mas eu gosto desse recurso. Tá. Só para a gente entender, para as pessoas que queiram fazer uma cirurgia, é simples e é rápido, não é isso? Não, rápido não é. Não é. Ela é simples. Não tem nada em transplante de cabelo que é rápido. Que é rápido, né? Então, assim, para quem quer fazer então uma cirurgia, você sai no mesmo dia, você começa... Quantas horas dura uma cirurgia dessa? No meu caso específico, que é com anestesia local, e a gente faz o trabalho para que o paciente tenha uma experiência de spa, mesmo com todos os equipamentos, a presença de anestesiologista, né, acompanhando a anestesia local, que eu mesmo que faço anestesia local, o paciente passa umas 8 horas dentro da clínica. Mas nesse período, ele come um pãozinho de queijo, né? Ele assiste vídeo de... Uma fatia de queijo branco com um cafezinho coado. Música, né? Ouve música, não é isso? Ouve almoça. Música, vê televisão. Se a cirurgia é uma cirurgia para ser programada para ser assim, de 8 horas, a gente para, interrompe, almoça. Ele pode ir no toalete a hora que ele quer, porque ele não está preso a nada, não tem nenhum... O que tiver de aparelho que a gente precisa para monitorar, é só tirar assim, vai. E aí ele termina a cirurgia e vai embora para casa? Termina a cirurgia, vai embora para casa. Ô Pete, tudo isso que a gente falou aqui também vale para a mulher, não é isso?
também para a mulher, com outras características também da mulher, né? A mulher ainda não sabe tanto da possibilidade de tratamento que tem, né? Tanto da parte clínica quanto da parte cirúrgica, né? Muito pouca mulher sabe que a gente faz transplante de cabelo em mulher. Olha, Muito pouco médico sabe. eu trabalhei muito tempo em Angola e as mulheres lá usam o cabelo, elas usam um aplique, né, de cabelo. Acaba puxando o cabelo das mulheres e elas começam a perder o cabelo. Aquela trancinha, É uma os trança. dreadlocks que Ela chama. começa a perder o cabelo, elas começam a ficar careca. Isso também é a mesma coisa que você falou, Tração. né? É a tração, não é isso? É, porque a trança... E você recebe Puxa a muitas raiz. mulheres lá com esse problema? Eu já recebi gente até da África, mulheres, mas ainda bem que não é muito, né? Mas Assim, a calvície acontece na mulher. a calvície acontece na mulher quase na mesma proporção do homem. E ela pode tomar finasterida, pode usar minoxidil. Não, Não? não. Assim, a finasterida, ela existem situações em que a mulher pode tomar finasterida. Mas a Minoxidil pode finasterida usar? é proibida de ser usada numa mulher em idade fértil, Ah, ok. porque se ela engravidar usando finasterida, o risco é altíssimo de uma malformação num feto do sexo masculino. Então, mulheres, não A usem não isso. ser que sejam Só- situações muito especiais, avaliadas por médicos especializados que conhecem muito bem. E o minoxidil? O minoxidil, ele não tem problema. Você não deve usar no período da gravidez. Tá. Para mulher, então, tem o risco, né? Tanto o minoxidil como a finasterida e tem que ser avaliada por um Mas médico. o minoxidil é bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Mas é bom ser avaliado por um médico. Ah, não. Hoje tem. Automedicação não existe, né? É porque as pessoas vão assistir esse vídeo. Ah, Infelizmente existe demais, né? Não, No Brasil, não deveria principalmente, existir, não né? deveria existir. E as pessoas vão assistir esse vídeo, então as mulheres fiquem atentas a isso. Sim. Não necessariamente deve-se usar medicamentos Sim. para combater a calvície. Melhor procurar um especialista. E no Brasil todo nós temos especialistas, né? Tá bom. Por exemplo, os pacientes que me conhecem, que estão em outro estado, a gente indica, né? A gente opera a gente de todo lado e eu indico para fazer o tratamento da queda de cabelo dos cabelos nativos no estado da pessoa. Então, eu conheço médicos que trabalham com cabelo no Brasil inteiro e no exterior. Muito bem, Pete, obrigado pela entrevista. Obrigado a você. As pessoas que estão com esse problema aí de queda de cabelo, alguma calvície já avançada ou em processo, vai ser importante esse vídeo para elas esclarecerem melhor, mas é claro, é sempre bom consultar um médico. Eu estou fazendo isso aqui para ajudar essas pessoas, para auxiliar, para informar um pouco melhor. Né? William, se você soubesse a importância disso para o público, que é tão carente de informação, principalmente hoje no mundo da rede social, em que qualquer pessoa publica qualquer coisa. Parabéns. Grande iniciativa. Muito obrigado, viu?